Muito bem, nós estamos falando sobre adoção, já falamos sobre a infância da vara e da juventude, já falamos das circunstâncias da família, já falamos da nossa abertura, da nossa transparência, da nossa necessidade de sermos claros. Se você não tem condições, se está vendo que não vai dar, procure assistente social, procure o fórum da sua cidade, peça ajuda. Naturalmente, você vai ser encaminhado, isso não tem problema algum. O problema é o abandono. O abandono, sim, é o problema, né? Por medo a gente acaba abandonando. E a gente tinha pulado aqui, né? Eu tinha me esquecido e a gente estava conversando aqui, tentando lembrar, e lembramos um detalhe muito importante, né? E a gente deve ou não deve contar para uma criança que ela é adotada. Amália, você lida direto com isso. Conta para nós. Bom, durante muito tempo, os pais adotivos, eles demonstravam um receio muito grande em contar, né? Que é o que a gente chama de revelação. E às vezes até com uma justificativa de que contar para a criança a sua condição de adotiva traria para ela um trauma, né? Ou até achando assim que ela não teria condições psíquicas de elaborar essa situação, ou até um entendimento de que a criança não sabia de nada, né? E até hoje algumas pessoas ainda têm esses mesmos receios. Isso acontece muito menos. As pessoas atualmente, os pais adotivos têm muita consciência disso, que eles devem contar, né? No comecinho do programa apareceu aí o pessoal que se reúne mensalmente, que conversa sobre temas relacionados à adoção. Associação dos Pais Adotivos. Isso, e eu tenho certeza que eles conversam muito sobre isso, né? Quando a gente pensa que, até estavam comentando um caso, né, de que o menininho já sabia. As crianças, elas sabem muito mais do que aquilo que elas, muitas vezes, que elas falam, né? E as crianças querem saber a verdade e é importante que elas saibam. Essa revelação, ela deve ser sempre feita desde sempre, de uma forma natural. E se a gente acredita que a adoção é legítima, que ela é boa, que nós fomos lá, escolhemos aceitamos aquela criança e levamos para a nossa casa como um filho, então não temos motivo para esconder se ela é uma verdade, uma verdade bonita essa, né? E com relação a isso, ao medo dos traumas, é assim, se a criança tem alguma memória de alguma coisa, aquilo está lá nela. Então, a possibilidade dela poder falar, poder perguntar, é até a possibilidade dela poder elaborar essa situação. Ou seja, né? para ela vai ser melhor, ela vai conseguir juntar o quebra-cabeça, a sequência, não digo a sequência, mas né, dar uma ideia de início, meio e fim para a história dela, se ela sabe dos fatos. Para ela vai ajudar. Se ela sabe através dos pais, né? As crianças, elas são muito espertas e às vezes elas pescam. Se a pessoa tem uma dificuldade com relação àquele tema, se um determinado tema é meio tabu, ela já vai ter dificuldade de entrar naquilo. Então, se os pais estão dispostos a revelar desde sempre, tem abertura para isso, a criança se sente tranquila para fazer perguntas também. E aí tem duas coisas, não só da criança saber a condição dela de adotiva, como também relacionado à história da vida dela. Porque não só temos que pensar que tem muitas crianças que são adotadas, que às vezes até elas já sabem. Criança que é adotada maiorzinha, ela já foi para casa sabendo da adoção, né? Mas às vezes ela precisa saber, encontrar essa abertura dos pais para ela saber coisas, para ela perguntar coisas relacionadas à história dela. E é importante que os pais pensem também
que quando eles vão contar essa história para a criança, que é a história dela, que eles possam fazer um entrelaçamento das histórias, da novela da vida da criança com a novela da família. A história da família, ela começa antes, começa lá daquela decisão de eu quero adotar, eu quero ter um filho pela adoção, ou às vezes até da história da busca do casal, esse tempo de espera dele, né? O encontro com a criança. Então, quando faz esse entrelaçamento de história, dá uma outra dimensão para a criança, aumenta a identidade familiar, e isso é o favorecedor até do sentimento de pertencimento dessa criança, que eu pertenço a essa família. Às vezes até pode acontecer assim, da criança ter a dimensão de que uma historinha que às vezes começou com uma certa... com certas coisas que não foram muito boas, né? Mas que teve um final feliz, que foi o encontro. E agora somos uma família, né? Acho que nós tocamos agora no centro da vocação dela, pelo zelo, pelo carinho dela, pelo capricho dela. Engraçado, eu estava me lembrando de um casal que eles fizeram isso. E eles iam contando para a criança a história de uma criança. E eles todo dia contavam um pouquinho, né? À noite, dormir, ia contando. E sempre um passo a mais na história, nunca contaram até o final, né? E quando foram se aproximando do final da história, da adoção da criança, aí a criança já dizia, essa criança sou eu. Mas é uma coisa muito importante, eu acho que a gente, os pais, ninguém tem o direito de tirar a verdade do indivíduo, da criança ou do filho. Cada um tem a sua história e precisamos dessa história para lá na frente a gente ser, né? É a formação de caráter de tudo. Eu preciso saber da minha história. Os santos viveram assim, né? Eu preciso ter um autoconhecimento daquilo que sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Todo mundo, é a pergunta de todos, né? Para onde eu vim, de onde eu vou, eu preciso ter concreto aquilo que eu sou. A gente não tem o direito de esconder. Eu acho que também é interessante lembrar que o adotado nunca é um coitadinho, porque gera isso até entre as crianças. Você é adotado? Nossa, como que é? Já vai com uma certa piedade, com um coitado. Não, pelo contrário. Eu lembro que o Guilherme, que era da minha turma, ele deixou o seminário e hoje é um ótimo profissional, professor de história, dá aula na USP, é assim, muito inteligente, né? Ele é da minha turma e ele era adotado. Então todo mundo voltava para o Guilherme, da minha turma, com coitado. Não, aí o Guilherme falou, eu não sou um coitado, eu sou adotado, eu sou escolhido. Deus decidiu por mim e muito mais, uma família decidiu por mim, sabe? Resolvido, feliz. É interessante, assim, né, Wado? Porque um tem a perna mais curta que a outra, o outro é careca, o outro, né? E todos temos uma história. Claro. Todos temos uma história. Como você falou, diferente. Talvez com problemas ou não, triste ou não, mas caminhar para o final feliz. Exatamente. Né? Agora, uma coisa interessante, Amália, eu conheço gente que depois de grande quis ir conhecer seus pais. Quis descobrir onde estava a mãe, fez o caminho. Eu percebi que foi muito exigente, né? Foi uma jovem, uma amiga que a gente conhece ainda hoje, e ela viveu assim uma grande ansiedade, né? Uma dificuldade, um medo, um receio, mas quanto mais ela se aproximava, quanto mais ela descobria onde estava, quanto mais ela foi descobrindo quem era irmão dela, porque a família perdeu contato com a mãe biológica, né? Naturalmente. E ela teve até que ir atrás de conhecidos, pessoas antigas da infância, quem ouviu falar, para ir descobrindo onde estava a mãe. E a gente percebia duas coisas. Uma, essa ansiedade crescente, né? Um receio crescente, um medo, né? De como seria. Mas, por outro lado, um alívio. E ela parece que teve uma paz, né? Depois que ela teve com a mãe, foi lá e parece que fechou uma lacuna. Nesse sentido, eu não sou psicólogo, né? Porque ela se sentiu realizada, serena, sabe quem é a mãe, viu a condição da mãe, mas a mãe adotiva, ela não perde
o papel dela, Não, né? pelo contrário. A presença, o que ela fez, o que ela faz, quem é ela. Parece que a figura dela, não é? A pessoa que ela é, o afeto que ela tem, aquilo não se desfaz. Mas isso é libertador, né? É Saber libertador. quem eu sou. E ela foi lá e conheceu a mãe, e viu a mãe, e ponto. Sei quem é minha mãe. Foi muito bom. E tipo assim, parece que fez... Interessante. Não é, talvez não seja uma coisa que todas consigam enfrentar, não é? Mas para quem sente a necessidade, é muito importante, né? Você tocou um ponto importante, que é assim, o filho adotivo, ele sempre reconhece como seus verdadeiros pais, os pais adotivos, que foi quem o criou, com quem ele tem todos esse laço de afeto, quem é a referência dele. Mas ele pode ter tanto uma curiosidade maior com relação à sua história, como até querer fazer essa busca. Quando todas as adoções que acontecem dentro do judiciário, que é assim a maneira correta atualmente, essa busca não é feita dessa forma, aleatoriamente, por conta dele. Por quê? Porque existe um processo que ficou guardado lá como segredo de justiça, que ficou arquivado. Então, a pessoa que foi adotado, depois dos 18 anos, ele pode pedir para que se desarquive o processo dele, para ele ter conhecimento do que tem lá, né? É até interessante que ele busque fazer isso em comum acordo com os pais adotivos dele, né? Se ele for menor de idade, precisa, logicamente, ser junto com os pais, que são os representantes legais. Mas ele pode fazer isso, então ele pode pedir para desarquivar. Geralmente isso depois que esse processo vem, até ele é feito com acompanhamento de uma psicóloga, né, de passar para ele que informações que tem lá sobre a família de origem, sobre a história dele. Agora, de fato, para a pessoa, é como se fosse uma lacuna que ela preenche, um espaço vazio emocional que ela acaba resolvendo. Psicologicamente falando, há uma necessidade para a pessoa. Como você mesmo falou, isso não é regra geral, não acontece com todos. Tem algumas pessoas que procuram, por razões diferentes, né? Mas isso de preencher uma lacuna, às vezes até quando você falou de irmãos, de saber se tem irmãos, às vezes até a criança ela foi adotada e ela lembra que ela tinha um irmão mais velho, ela quer saber aonde está, né? E essa questão do irmão distante, ela mora hoje no estado de São Paulo, a família do Rio, até descobrir quem... Foi ótimo encontrar a irmã, interessante. A irmã também muito bem resolvida e vive também, como ela, até uma compaixão com a situação da mãe. Então, é a história dela, ela tem direito a isso, Ela né? tem direito a isso e o coração se acalma, né, padre? Com certeza. E isso nunca, geralmente, nunca vi, né? Isso abalar o relacionamento familiar que ela tem com a família dela. Talvez se acontecesse essa falta de estrutura, é porque lá no começo não houve tantas verdades. Ou às vezes até insegurança, né? Às vezes pode acontecer dos pais adotivos terem assim uma certa insegurança de perder o afeto e o amor daquele filho. E isso pode até dificultar desse filho ter essa abertura para perguntar e para ir atrás da história dele. Mas acho que, assim, né? resumindo tudo, é não ter medo de amar. Mesmo se tornando não ter medo de amar. Até Jesus teve a experiência, ele foi adotivo por José. Filho adotivo de José. E interessante, né, que quem adota, de fato, exerce uma grande generosidade. Com certeza. Um grande amor. Nós vamos para o intervalo, está acabando o nosso ambiente. Que delícia falar de vida. A gente volta já já.